Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da LWSA. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Chamas, diretor-presidente, e André Kubota, diretor financeiro e de relações com investidores. Para a sessão de Q&A, contaremos com o senior management da companhia. Esse evento está sendo transmitido pela internet, via Zoom Webinar, com tradução simultânea para o inglês, podendo ser acessado no endereço ri.lwsa.tech, clicando no link que aparecerá no pop-up. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na central de resultados do site de RI, na aba Informações Financeiras. As informações são apresentadas em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que as afirmações contidas neste documento, relacionadas às perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento, são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhões de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico e proforma, e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela, informando seu nome e sua companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Chamas, que iniciará a apresentação, e posteriormente ao Sr. André Kubota. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigado por participarem do call de resultados do segundo trimestre da LWSA. Minha apresentação eu quero passar 4 grandes mensagens aqui antes de passar as palavras para o Kubota falar sobre os números em mais detalhes, que são falar sobre a aceleração do crescimento da companhia. Então eu vou mostrar um pouco o gráfico de como a gente conseguiu evoluir nesses últimos trimestres. O segundo tri tem uma boa evolução contra os últimos períodos da companhia, em especial no segmento de e-commerce. Rentabilidade também, a gente conseguiu, pelo 4º ano consecutivo, ter expansão de rentabilidade na companhia, e não só de rentabilidade, como de geração de caixa. Nós fechamos o primeiro semestre de 25 com uma geração de caixa operacional bastante robusta, condizente com o nosso modelo de negócios, mas bastante robusta, e a gente vai detalhar isso à frente. E, por fim, pensando um pouco mais em estratégia de produto, trago os avanços que a gente entregou nesse último trimestre, principalmente com o uso de IA. IA pensada sobre a produtividade interna, que é fundamental, mas especialmente sobre a experiência e a produtividade dos nossos clientes, que é onde o jogo efetivamente é ganho com todas as novas possibilidades que a IA tem nos permitido evoluir. No slide seguinte, eu trago os resultados operacionais, os principais KPIs do business, GMV, TPV e base de assinantes, e os 3 indicadores com boas expansões. Então, fechamos o segundo trimestre de 25 com 19,4 bi em GMV, o que é um crescimento de 15,1% ano contra ano. A operação de pagamentos, num ritmo um pouco até mais acelerado. A gente tem trazido o tema de pagamentos desde o 4º trimestre, quando nossa performance não foi, eu diria, tão adequada no nosso histórico, e os últimos 2 trimestres mostrando uma boa recuperação. A gente fecha o segundo tri de 25 com uma expansão de 19% em TPV, então tendo processado 2,1 bi nesse período. E a base de assinantes do e-commerce com quase 200 mil assinantes, 198,1 para ser preciso, o que é um crescimento de 5% ano contra ano. Então, são indicadores operacionais que, obviamente, nos ajudam a explicar
o movimento de aceleração da operação de e-commerce em especial, que é o que eu mostro no slide seguinte. Então, aqui a gente traz em duas barras todos os períodos desde o primeiro TRI de 24, o crescimento percentual do grupo consolidado e do segmento de e-commerce específico. Então, olhando desde o começo do ano passado, esse é o trimestre em que a gente teve melhor crescimento, tanto no grupo quanto na operação de e-commerce, e uma aceleração especial desde o segundo semestre de 24. Então, fechamos o segundo TRI de 25 com 10,4% de crescimento no grupo, o que é uma expansão de 1,6 ponto percentual quanto o primeiro TRI, e mais do que o dobro do que a gente cresceu no quarto trimestre de 24. E o segmento do e-commerce, com 2,8 pontos percentuais de expansão TRI contra TRI, então a gente fecha o segundo trimestre tendo crescido 15,4% no segmento do e-commerce. Então, diria evoluções muito importantes para a gente em algo tão relevante que é a aceleração da companhia. E, como eu comentei nas mensagens iniciais, aceleração trazendo, obviamente, mais rentabilidade, né? E depois, obviamente, eu vou trazer a análise de caixa também, mas falando ainda em rentabilidade, nós fechamos o segundo trimestre com um EBITDA de 75,9 milhões, uma margem percentual de 20,5%, e aqui é o segundo trimestre dos últimos 4 anos, 2022 até hoje. Então, como você pode ver, a gente tem progredido anualmente de forma consistente com a estratégia da companhia, que foi de simplificação organizacional, de alavancagem operacional nos business core da companhia, maior sinergia por meio de produtos complementares, o cross-sell que a gente tem com pagamento, com logística. Então, são fatores combinados que, obviamente, têm contribuído substancialmente na rentabilidade da empresa, né? E aí, não apenas em rentabilidade, movendo para o slide seguinte, gerando caixa. Então, fechamos o primeiro semestre de 25 com uma geração de caixa de operacional, e aqui considerando o capital de giro, imposto CAPEX, geração operacional pura, de 90,6 milhões, o que é uma margem, então, comparada à receita líquida, de 12,6. Então, acho que, do ponto de vista de financials da companhia, e o Kubota depois vai dar muito mais detalhes, o que eu queria trazer é, conseguimos acelerar a companhia, a rentabilidade vindo como sendo uma consequência natural dessa estratégia de aceleração e de simplificação organizacional, e principalmente transformando essa rentabilidade em geração de caixa. Movendo para o slide seguinte, eu tenho dois slides aqui sobre IA, sob duas perspectivas, né? A primeira interna. Então, quando a gente pensa em produtividade interna, a IA tem trazido, obviamente, grandes oportunidades e a gente tem sido muito ágeis como companhia e principalmente efetivos naquilo que a gente tem se proposto a fazer. A gente aparelhou 100% dos times de engenharia da empresa com ferramentas para desenvolvimento de códigos se utilizando de IA, o que obviamente robustece muito a capacidade do time em utilizar múltiplos modelos e repensar, inclusive, a forma da engenharia a operar. Desde o segundo trimestre, a gente está com 100% da companhia utilizando essas ferramentas e os ganhos têm sido muito robustos. Há casos em que a gente já consegue capturar mais de 80% de ganho de produtividade real, que é comparado em número de linhas entregues de código ou esforço empregado por uma mesma atividade. Então, essas ferramentas, se bem utilizadas, se bem implantadas, se bem geridas, têm sido efetivamente um instrumento de ganho de produtividade muito importante para a empresa. E uma outra característica ainda sobre produtividade interna, eu comentei 1 ou 2 trimestres atrás sobre uma ferramenta proprietária que a gente desenvolveu. Nós temos a operação da Octadesk, que desenvolveu uma ferramenta de AI chamada WOS, focada em atendimento, e nós estamos fazendo o rollout de toda a operação de atendimento do grupo para se utilizar dessa ferramenta. E é uma ferramenta com agentes autônomos, inclusive. Nas operações em que a gente já fez o tombamento, e são tombamentos recentes, a gente já tem mais de 50%, ou aproximadamente 50%, para ser preciso, de atendimentos já sendo feitos pelos nossos agentes, com alto índice de satisfação. Nosso NPS continua muito bom, eu diria, a cadeia de atendimento funcionando muito bem, evoluindo e sendo muito mais eficiente, o que obviamente vai nos trazer uma alavancagem em custo e rentabilidade e satisfação do cliente, por consequência, muito importante.
Movendo para o slide seguinte, aqui eu já trago uma outra perspectiva de IA, que é na experiência e na produtividade do nosso cliente. Aqui na LWSA a gente tem sido obsessivos em pensar em como a gente consegue trazer mais produtividade, como a gente consegue fazer nosso cliente vender mais e como a gente faz com que a experiência deles utilizando das nossas soluções seja muito melhor. Tem uma lista aqui do lado esquerdo de múltiplas entregas, não é exaustiva, a gente tem feito entregas constantemente nos nossos mais diversos produtos do portfólio, mas eu diria que há alguns grandes temas com que a gente consegue trazer muito mais produtividade e melhorar a experiência do cliente. Primeiro, simplificação de jornada nas múltiplas formas que o cliente tem para vender. Então, aqui um exemplo, cadastro de produtos é algo super complexo no e-commerce, né? Múltiplos SKUs, múltiplos temas, cada marketplace ou cada canal de venda determina uma forma diferente de você fazer o cadastro, e a gente fez um lançamento super relevante nas nossas plataformas de PME em especial, em que apenas com a foto ou com o nome de um produto, a gente já traz toda a descrição do que é o produto, para que ele serve, a gente já otimiza o SEO, a gente já leva para os marketplaces adequado da forma que cada marketplace determina que o produto seja anunciado, o que obviamente traz muito mais qualidade para o anúncio. O cliente acaba gastando menos tempo na sua operação e se traduz em mais venda, porque o anúncio fica muito mais bem feito, né? É uma ferramenta super importante de uso prático para o cliente. Outra que é de uso muito importante, aqui muito mais no início da jornada, é pensar em onboarding. O início da operação do e-commerce é sempre um desafio para um cliente. Então, a gente tem trazido ferramentas super relevantes que fazem com que o onboarding seja muito rápido e muito simplificado. O que a gente quer? Que o cliente tenha uma experiência muito boa com a plataforma e venda mais rápido. Então, no fundo, é trazer ferramentas que, com poucos prompts, com poucos contextos conversacionais, a gente faça com que a loja seja lançada, o logo seja criado, o domínio seja registrado. Então, é toda a operação começando de uma forma muito simples, trazendo um produto que já é muito robusto para um cliente que precisa ser muito ágil na sua jornada inicial. Então, são alguns usos muito contextuais que melhoram efetivamente a vida do cliente. Uma parte mais relevante, mais sofisticada, é preparar a companhia uma arquitetura em que a gente aceite múltiplos agentes inteligentes. Os agentes já são e vão continuar sendo uma parte relevante de automação, de ganho de produtividade, de inteligência, no final do dia, em todos os contextos. O que a gente tem feito é preparado todos os nossos produtos para que eles sejam acessados e acessíveis para múltiplos agentes, mas não apenas a gente criando os nossos próprios, né? Eu trouxe no slide anterior os nossos agentes para atendimento interno, mas a gente oferta aos nossos clientes esses perfis de agentes que os ajudam a atender cliente, a vender. Então, são múltiplos usos que, no fundo, trazem muito mais produtividade, melhoram a jornada e melhoram a experiência do nosso cliente. E, por fim, antes de passar a palavra para o Kubota, eu queria ter o prazer aqui de apresentar o Marcelo Scarpa. O Scarpa se juntou a gente há pouco mais de um mês, assumindo a vice-presidência de serviços financeiros. Vice-presidência essa de uma importância estratégica gigantesca no grupo. Já somos muito relevantes, temos um time incrível tocando essa operação, pagamentos, como eu trouxe alguns dados, uma fonte importantíssima de crescimento e monetização, mas há muito mais sendo construído, há muito mais para ser construído também, e não tenho dúvida que com a liderança do Scarpa a gente vai ainda mais além com tudo que a gente tem capacidade e de oportunidade de fazer. O Scarpa, no slide aqui tem um pouco do currículo dele, tem um currículo super robusto no meio financeiro e fintech, risco, operação, crédito. Então, sem sombra de dúvidas, vai contribuir muito com a gente na nossa jornada de serviços financeiros aqui. E, para quem quiser mais perguntas, o Scarpa vai estar conosco no Q&A. É isso, pessoal. Obrigado. E eu passo a palavra agora para o André Kubota. Obrigado, Rafa, e obrigado a todos que estão ouvindo a gente no Conference Call. Vou começar aqui pelos principais indicadores financeiros do grupo, iniciando pela receita líquida do segundo trimestre de 2025.
A gente continua com a nossa estratégia consistente de crescimento, a gente acelera o crescimento para 10,4% ano contra ano, atingindo 370,8 milhões de reais, sendo que no segmento e-commerce a gente cresce um pouco a mais, em 15,4% ano contra ano, atingindo 266 milhões de reais. No segmento de Bionline SaaS, é um segmento que tem um crescimento um pouco menor e ficou em menos 0,6, praticamente em linha com o mesmo valor do ano passado. Acho que vale destacar aqui uma performance um pouco abaixo do que o esperado na nossa carteira de grandes clientes nesse segmento. Passando para o próximo slide, em termos de EBITDA, e como o Rafa tinha comentado no início, a gente continua com uma performance bastante robusta, com uma aceleração de crescimento para 16,1%, com uma expansão de margem em relação ao ano passado. Lembrando que esse é o quarto trimestre seguido que a gente apresenta um crescimento e expansão de margem do ponto de vista consolidado e atingimos 75,9 milhões de reais no trimestre. No segmento e-commerce, a expansão é ainda maior, com ganho de margem de 17,8% para 19,6%, um crescimento de 27,2% ano contra ano, atingindo 52,1 milhões de reais no trimestre. No segmento de Bionline SaaS, como comentado na receita, a gente teve também um impacto aqui no EBITDA, a gente fica praticamente em linha com o que a gente apresentou no ano passado, também com uma margem bastante robusta de 22,7%. Indo para o próximo slide, em relação ao fluxo de caixa, a gente continua com uma operação com forte geração de caixa operacional. No trimestre, a gente gerou 102,7 milhões de reais e no semestre foram 90,6 milhões de reais. Acho que vale destacar aqui uma redução de 67% no imposto caixa que a gente pagou no trimestre em relação ao ano passado. Lembrando que ano passado, no ano inteiro, a gente pagou um pouco mais de 70 milhões de reais. Isso já é fruto das incorporações e da amortização do goodwill, que foi finalizado as principais incorporações ao final do primeiro trimestre. Então, esse deve ser um patamar mais ou menos do nível do patamar que a gente deve ver para frente. E em relação ao capital giro, como a gente tinha comentado no trimestre passado, eventualmente a gente tem alguma volatilidade em relação à nossa operação de serviços financeiros, dada a nossa gestão eficiente de caixa, e quando a gente olha num período um pouco maior, ele naturalmente se normaliza, e isso foi o que aconteceu no segundo trimestre. Além disso, do ponto de vista de earnout, esse trimestre a gente teve a grande parte do pagamento final dos earnouts, o que sobra no balanço são basicamente as retenções, lembrando que essas retenções elas não sofrem mais variação no cálculo delas. E, por fim, a gente fecha o trimestre com caixa bastante robusto de 277,3 milhões. E, por fim, no último slide, com a forte geração de caixa pós-CAPEX e pós-investimentos em crescimento, a gente ainda continua dando retorno para os nossos acionistas. Nesse ano foram 63,6 milhões de reais, divididos em 35 milhões na recompra de ações. Isso é basicamente 1/3 do nosso programa que a gente abriu no começo desse ano. E, em termos de dividendos, a gente distribui 28,6 milhões de reais. E com isso, encerro a parte financeira e abro para as perguntas e respostas. Gostaria de lembrar que as perguntas devem ser enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Leonardo Olmos, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Senhor Leonardo, seu microfone está aberto, o senhor pode prosseguir com sua Oi, pergunta. bom dia, pessoal. Desculpa, estava no mudo físico aqui. Bom dia, parabéns pelo resultado. A gente gostou bastante de ver um monte de evolução positiva na LWSA. Parabéns. Fazer duas perguntas. A primeira é um pouco mais longa, a segunda aí vocês fiquem à vontade para ver o quanto a fundo vocês querem ir. Mas a primeira seria, se vocês pudessem dar um update sobre a implementação do plano estratégico, quais as principais alavancas para frente. E a segunda, se vocês pudessem comentar um pouco mais sobre a reação de Gross Ads
que chamou a atenção da gente aqui positiva, segundo trimestre forte? Quais foram os drivers e como vocês estão vendo isso para frente? Obrigado. Bom dia, Léo, tudo bem? Obrigado pelas palavras. Léo, eu vou compartilhar com o time aqui as respostas, eu vou complementando, então eu passo aqui primeiro para o Otávio, que é o nosso VP de estratégia, e ele conta um pouco sobre a implementação do plano, tá? E depois a gente vai para a tua segunda pergunta. Vamos lá, bom dia. A gente está a todo vapor aqui na implementação do plano. O plano, ele, de forma geral, né, ele conta com várias frentes na sua totalidade. É claro que a gente faseou isso ao longo dos próprios 5 anos. A gente iniciou com mais ou menos 10 frentes no início do ano, até porque existe toda uma complexidade de operacionalização prática disso, né, para além de tocar o dia a dia. No geral, estão indo bastante bem e a gente está para lançar agora, a gente está começando esse mês, está tendo algumas discussões para lançamento de algumas outras frentes que tinham ficado aí como para uma segunda onda. Então, acho que tá bastante bem. E eu acho que, assim, talvez de frentes novas que a gente está discutindo, né? Mas sem querer, e assim, obviamente, sem querer criar expectativa, essas coisas demoram algum tempo para se materializar. Mas, por exemplo, uma frente que a gente está discutindo, até pela chegada do próprio Scarpa, é uma discussão sobre a oportunidade em crédito. Mas são várias frentes aí, na lógica aqui que a gente tem comentado, de integrar cada vez mais o ecossistema, pensar em omnicanalidade. Então, tem vários temas aí com oportunidades. GenAI também é um tema que o Rafa já mencionou, avanços, e tem outras oportunidades que a gente está discutindo. No fundo, Léo, aí, só complementando um pouco o Otávio, né? Eu acho que o plano ele é uma consequência do ciclo de investimentos que a gente fez nos 5 anos, né? Eu gosto sempre de lembrar que a gente sempre teve uma clareza muito grande de norte, né? Para viabilizar esse norte, a gente precisou passar por um ciclo importante de investimentos internos e por aquisições, obviamente. Trouxemos ativos super relevantes na cadeia do varejo, do e-commerce. Ganhamos robustez, temos produtos hoje com escala e com bases de clientes bastante importantes já, o que nos permitiu agora pensar em ações mais táticas, norteadas por esse plano estratégico, que passavam por uma reorganização nossa, então toda a dinâmica de organização em vice-presidências são focadas em jornadas de cliente. Já é uma mudança de perspectiva muito importante de uma companhia que se geria por produto, canal, base de clientes para jornadas específicas. Então, jornada de varejo para primeiro, varejo para grandes clientes, jornada de serviços, tudo isso sendo muito habilitador para serviços financeiros. Então, passamos por um momento importante de consolidação organizacional, de reorganização, de simplificação, né? Acho que vocês têm visto nos números a gente conseguindo ganhar escala, rentabilidade, nossos custos tendo sido diluídos e a companhia se acelerando. Então, já é parte disso. E agora, o que o Otávio trouxe são frentes importantes de como a gente consegue destravar mais valor com esses ativos que já temos aqui, já ativos que temos no grupo, né? Seja por meio de simplificação de oferta, e aí puxa um pouco do teu segundo ponto, sobre capacidade de adição de novos clientes, mas não apenas, né? De deixar a experiência do produto muito mais completa e integrada. Eu trouxe no último call, o penúltimo call foi o do primeiro TRI, para ser preciso, como logística se integrou muito bem na jornada de um cliente que se usa de sistema de gestão, o que é uma evolução daquilo que a gente já fazia com plataforma de e-commerce. Trago agora outros componentes que têm a ver com jornada de marketing, que também são habilitadores. Então, no fundo, a gente passou por um movimento muito importante, consequente aos investimentos, que nos permitem pensar agora na execução do plano estratégico nos próximos ciclos, tá? Léo, desculpa, eu acabei tangenciando sua segunda pergunta sobre gross ads. A gente continua, acho que vocês viram. Obrigado. Imagina, Léo, eu só ia puxar o segundo ponto dos gross ads. Então, acho que vocês viram que a gente conseguiu ter uma diluição de custo de vendas na companhia e manter até ter alguma aceleração no ritmo de captação da empresa. Eu diria que já são frutos da gente simplificar a jornada e ofertas, né? Essas simplificações que eu comentei na primeira resposta já nos ajudam com vendas, né? E
as empresas ganhando escala, a gente tem simplificação de branding, então, no fundo, concentração de recursos e de esforços e muito menos, eu diria, frentes, tem nos permitido continuar numa jornada super importante para a gente, que é crescimento de base de clientes, que traz diluição de custos, nos habilita, obviamente, a ter mais monetização com serviços complementares. Então, é uma parte relevante aqui da matemática de crescimento da companhia. Show, bom demais, Rafa. Obrigadão. Boa sexta-feira aí para vocês. Um abraço. Igualmente, Léo. Obrigadão, cara. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Brindim, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por receber minhas perguntas e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor sobre essa nova iniciativa de cloud que vocês anunciaram. Quando que vocês acham que já vai estar começando a ser vendido o produto? Como vocês imaginam o tamanho que isso pode ser, o mercado endereçável, qualquer coisa que vocês possam passar também dos economics desse business? E segundo, se vocês puderem dar uma atualização sobre como está indo o Wake e o que vocês veem para essa iniciativa também no futuro. Obrigado. Luca, bom dia, cara. Eu vou passar para o Igor aqui começar a falar sobre o cloud, tá? Boa. Luca, bom dia. Obrigado pela pergunta. Deixa eu ir do começo aqui. Essa iniciativa nasceu internamente quando a gente descobriu várias oportunidades de deixar nosso próprio parque mais otimizado. A gente é um grande consumidor de tecnologia, obviamente, né? A gente tem um parque tecnológico imenso, além do data center próprio, a gente também consome nuvens externas. E quando a gente começou a olhar para esse ambiente com um pouco mais de carinho, a gente percebeu que existia um espaço enorme para a gente conseguir encontrar eficiências. A gente começou esse projeto há cerca de 2 anos atrás, quando a gente começou a desenhar o que seria uma nova infraestrutura de cloud para atender o nosso workload, né, os nossos parques internos. E aí a gente colocou esse ambiente no ar e percebeu que, do ponto de vista de escalabilidade, robustez e relação custo-benefício, era absolutamente não só competitivo, mas muito forte em termos de capacidade de transformação na forma como empresas consomem tecnologia. Então, a gente percebeu que esse novo parque, essa nova tecnologia de nuvem que a gente implementou dentro de casa permitiria entregar para a nossa própria operação velocidade, um custo muito reduzido e uma escalabilidade muito grande que é compatível com qualquer outra empresa no mercado precisa para poder funcionar. Então, a gente partiu não só de uma iniciativa de tecnologia interna, mas também com uma iniciativa de produtos. A gente partiu a começar a desenhar esse produto para ele ser aberto para o público em geral, e é isso que a gente está começando a fazer agora. Então, o produto está em soft launch agora. A gente fez vários testes com clientes reais. Um dos grandes clientes que testou já e foi muito bem sucedido na plataforma foi a própria Tray no começo e foi, digamos assim, a prova de fogo para o ambiente. A gente já fez todos os investimentos necessários, então tudo que era necessário para colocar de pé a oferta já está feito. E agora a gente está numa fase de go-to-market, né? O que a gente tem de expectativas e qual o tamanho desse mercado? É assim, Luca, o mercado de nuvem pública no Brasil, segundo o IDC, é de 3,5 bi de dólar. Tá? Esse é o tamanho do que as empresas no Brasil consomem de nuvem pública, né? A gente está falando de uma nuvem pública aqui que tem os mesmos atributos que qualquer nuvem pública de IaaS, né, de Infrastructure as a Service, existe no Brasil. Então, nós temos um produto altamente competitivo, com uma relação custo-benefício, diria que hoje no mercado brasileiro quase que imbatível, é muito forte, e que tem atributos de uma nuvem world class. Então, a gente está muito feliz com o que a gente construiu. A gente já tem visto grandes frutos aqui quando a gente olha para os nossos workloads internos. Ainda tem muita coisa para migrar para dentro desse parque. A gente está só no começo, mas eu diria que a gente está com bastante
confiança de que é um produto muito forte para o nosso mercado, tá? Então, acho que é isso, Luca, em termos gerais. Fica à vontade se você quiser aprofundar um pouco mais, ou a gente pode marcar também depois um pouco mais de detalhes aí, tá? Não, super claro, pessoal. Obrigado. E daí, só na segunda pergunta, com relação ao Wake, vocês puderem dar também um update dessa outra frente, por favor? O Alessandro Gil, que é o vice-presidente dessa área, ele pode responder essa pergunta, por favor. Valeu. Ale. Opa, Rafa, ô Luca, obrigado pela pergunta. Bom, lembrando a todo mundo que esse é o segundo ano efetivo da marca, né? A gente passou um ano reestruturando as operações, a gente se lançou como marca efetivamente, como uma proposta nova de valor em 2023. A gente tem tido uma resposta bem importante do mercado, a gente tem sentado nas grandes mesas, acho que a gente até agora tem feito um ano em linha com o que a gente tinha esperado. Temos adicionado clientes com GMV significativo, muitos deles vão entrar no ar nos próximos meses. Em termos de produto e estratégia, cada vez mais a gente tem integrado todas as nossas linhas de produto, cada vez mais a jornada do consumidor está cada vez mais integrada, usando inclusive alguns das iniciativas de AI que o Rafa mostrou agora há pouco. Então, tem uma plataforma de e-commerce com uma omnicanalidade bem ajustada, com uma CDP que começa a identificar o consumidor em sua jornada e responde na plataforma de e-commerce. Isso tem trazido cada vez mais oportunidades nos nossos clientes e prospects. E um ponto que para a gente tem sido fundamental é a gente ter desenvolvido com bastante maestria, eu vou dizer aqui, essa relação que a gente tem entre o mundo físico e o mundo digital. Acho que hoje a gente tem talvez a iniciativa mais integrada entre físico e digital, com inteligência de escolha de fulfillment. E isso tem feito com que grandes varejistas tenham aderido à nossa plataforma, então a gente vê um cenário bastante importante aí para os próximos meses. Super claro. Obrigado pelas respostas. Valeu. Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir com sua pergunta. Oi, pessoal, obrigada pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Realmente, a gente está vendo uma melhora expressiva no segmento de e-commerce. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira relacionada às perspectivas de crescimento nessa divisão. Como que vocês enxergam a evolução do crescimento de e-commerce, olhando especialmente para o segundo semestre? A gente escuta sobre os riscos crescentes de uma desaceleração do consumo e queria entender como que vocês têm sentido a operação na ponta e as perspectivas olhando para frente de crescimento, mais de curto prazo. E a segunda pergunta é uma pergunta direcionada ao Scarpa. Tudo bem, Scarpa? Se você puder comentar um pouco sobre qual que é o seu mandato, quais são as grandes alavancas que você pretende explorar do ponto de vista de crescimento no business de payments, acho que seria interessante. Obrigada. Bom dia, Maria. É o André Kubota aqui falando. Obrigado pela presença e pela pergunta. Eu vou endereçar aqui o primeiro ponto e, obviamente, se alguém quiser complementar aqui do time, fique à vontade. Em relação ao crescimento aí mais do curto prazo, Maria, acho que é só lembrando um pouco do nosso modelo de negócio, né? A gente tem um negócio de e-commerce que é muito baseado em recorrência e em assinatura, né, de plataforma. Então, a gente tem um perfil financeiro que é bastante resiliente, né? Grande parte da nossa receita vem de mensalidade, né? É uma mensalidade que, obviamente, dentro do negócio dos nossos clientes, ele é um percentual relativamente menor. Então, a gente entende que oscilações e desaceleração econômica, obviamente que sempre tem impacto, mas a gente entende que a nossa plataforma ela também é essencial, né, para o nosso cliente continuar rodando os negócios. Então, a gente entende que, mesmo em desaceleração, a gente entende que a gente tem um perfil bastante
uma boa visibilidade e com uma boa perenidade, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista da performance, a gente não está vendo nenhuma desaceleração, a gente já estamos no meio do terceiro trimestre, né? Então a gente está no meio de agosto, o que a gente viu em julho e nas primeiras 2 semanas é bastante em linha com o que a gente tem visto no primeiro e no segundo trimestre, o que basicamente é consistente com o nosso planejamento aqui de médio e de longo prazo, e isso em todas as nossas plataformas de modo geral, tá? Então, acho que é um pouco isso, tá? E para o final do ano, obviamente, a gente tem uma perspectiva semelhante também e nenhuma mudança do que a gente já vem discutindo desde o final do ano passado e de acordo com a performance que a gente tem feito no primeiro semestre. E aí, se tiver algum follow-up, estou à disposição, mas eu passo aqui a palavra para o Scarpa endereçar seu segundo ponto, tá bom? Oi, Maria Clara, bom dia. Prazer falar com você. Bom, acho que vou separar minha resposta aqui em 2 grandes blocos. Acho que o primeiro, pagamentos. A gente vem, né, uma forma bem robusta aqui na nossa operação de payments. Né, o Rafa mostrou aqui, né, praticamente 19% year over year de crescimento. A gente vem fazendo alguns ajustes, né? Tivemos algumas renegociações com as credenciadoras, que colocou a gente num patamar de negociação muito bom. Então, a gente vem crescendo essa operação bastante robusta. O segundo bloco, acho que é crédito, né? Eu venho desse mercado e vejo uma avenida de crescimento aqui dentro da companhia muito forte, né? Obviamente, a gente precisa estruturar, tem uma necessidade de captura de informações na ponta ainda para modelagem de risco, que acho que é um diferencial que acho que vai destravar muito valor para a companhia, né? O quanto que as informações que a gente tem nas unidades, isso pode complementar o nosso modelo aqui de crédito, né? Para a gente começar a ofertar realmente, né, um crédito assertivo, com taxas competitivas. Obviamente, né, começando de forma conservadora e vendo, né, o apetite, conversão, inadimplência, enfim. Então, né, respondendo a sua pergunta, eu vejo essa nova avenida de crédito aqui com muito bons olhos. A gente está discutindo aqui um roadmap de produtos, cartão de crédito, antecipação de recebíveis, enfim. Então, é um pouco do primeiro diagnóstico aqui de 2 meses de companhia, mas bastante, né, motivado com todas as oportunidades que a gente tem aqui na minha vertical, né? Super claro, obrigada pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Chagas, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui do meu lado são 2 perguntas. A primeira, quando a gente olha ali o ARPU de assinatura de plataforma, ele cresceu bem ano contra ano, né? E trimestre contra trimestre. Queria que vocês pudessem explorar um pouquinho mais os elementos que explicam isso. O que vocês modificaram ali em pricing? E se vocês veem espaço ainda em ARPU melhorando para frente. E a segunda pergunta é sobre a alocação de capital. Com os earn-outs praticamente encerrados, como é que vocês estão pensando a alocação de capital para frente? Tanto questão de recompra, né, que vocês vinham fazendo uma recompra muito forte, quanto novas aquisições. Imagino que vocês estão mais focados agora em integrar e capturar mais sinergia interna, né? Mas se puderem falar cabeça para frente em alocação de capital, seria bom. Obrigado. Fala, Luiz. O André Kubota aqui de novo. Obrigado pela pergunta. Vou endereçar aqui, começando pela questão do ARPU, né? Então, acho que, assim, em relação ao ARPU, acho que é sempre importante destacar, tá? A gente, sim, tem um aumento, tá? Mas a gente se preocupa muito em não aumentar ticket médio ou ARPU por um aumento puro e simples, né? Então, o nosso critério, né, para que isso aconteça é sempre concomitante com o crescimento e com a utilização de features adicionais dos nossos clientes, tá? Então, isso não necessariamente é um aumento para o nosso cliente, porque eventualmente pode ser que ele use ferramentas terceiras ou ele está crescendo, né, a própria loja, e faz muito sentido que a gente cresça junto com o nosso cliente, tá? Então, obviamente, a gente quer garantir que a gente sempre mantenha a nossa competitividade e a gente acompanha todos esses indicadores e garante que a gente cresça ticket com o crescimento do nosso cliente, tá? E com a adição de novos features, né, de novas funcionalidades e com melhoria do produto, né? E garantindo sempre que a gente não só se continue competitivo, como a gente continue adicionando valor e propósito para o nosso cliente, tá?
Então, acho que esse é um pouco da primeira visão em relação a ARPU e ticket médio. Luiz, Rafael falando, só puxar mais um ponto, acho que super relevante sobre isso, né? A gente, acho que tem dois componentes aqui, um o Kubota trouxe, o outro eu adiciono, que é, no final das contas, né, a maior parte ainda da monetização da companhia vem de clientes PMS. O PML tem como uma característica ele evoluir conosco, né? O sucesso que o Kubota trouxe. A gente tem um modelo de precificação que tem sido evoluído, principalmente com as integrações mais robustas de jornada, que são monetizações incrementais pelo sucesso transacional. Então, isso é uma parte. E a segunda é a própria evolução da jornada dele conosco os leva efetivamente a ter expansão de ARPU, porque ele se utiliza de componentes mais robustos conforme a necessidade dele aumenta quando ele cresce. Então, isso ajuda a explicar, mas tem um segundo ponto também, que é a gente tem adentrado um segmento um pouco maior de clientes, em especial com a Wake, né? A Wake já começa a ter alguma relevância no todo da empresa, como a Lei disse, uma operação de 2 anos, mas em que a gente começa, para esse perfil de cliente, ter uma monetização mais alta, quando eu penso individualmente por cliente. Então, uma combinação de duas coisas que nos faz pensar em evolução no ARPU da companhia quando a gente olha a perspectiva consolidada, tá? E indo para a segunda questão aqui, Luiz, em relação à alocação de capital. Então, assim, acho que só dando um passo atrás, a gente é a empresa que, obviamente, a gente tem aí comprovado a nossa escalabilidade, né, a nossa alavancagem operacional e consequentemente, uma melhora de rentabilidade e bastante geração de caixa, tá? Então, acho que em termos de alocação de capital, a gente entende que a gente está no mercado que ainda tem muito potencial de crescimento. A gente tem diversas frentes aqui, e o Otávio citou algumas, o Scarpa também, o Rafa já mencionou algumas frentes, né? A gente vê uma oportunidade bastante grande da gente continuar crescendo, adicionando valor para os nossos clientes, num mercado que é crescente. Então, a primeira alocação para nós, que é mais óbvia, é continuar investindo em produto, em melhoria de jornada do cliente, em garantir que esse cliente tenha a capacidade de continuar crescendo e a gente adicionar mais valor. E isso, obviamente, está refletido no nosso CAPEX, tá? Então, essa é a primeira alocação de capital. Mesmo depois dessa alocação de capital, a gente ainda gera um caixa em excesso e que hoje a gente tem visto algumas frentes para continuar alocando capital. Uma delas que a gente fez bastante forte no ano passado e continua fazendo esse ano é a recompra de ações. Então, ano passado a gente encerrou o programa e abriu um novo programa esse ano. Desse programa novo, que tem um período de 18 meses e foi aberto lá em fevereiro, a gente já performou um pouco mais de 30% desse programa de fevereiro até julho desse ano. E, além disso, a gente também está fazendo o retorno para os acionistas, também distribuindo isso via dividendos, tá? Então, se a gente somar esses valores só nesse ano, a gente já bateu 63 milhões de reais, que é até abaixo da nossa a geração de caixa operacional pós-CAPEX, tá? Então, de novo, a gente não tem nenhuma política formal, mas a gente aloca capital mais ou menos olhando onde a gente entende que vai adicionar mais valor para a companhia e para os investidores. Obrigado, pessoal. Boa sexta aí para vocês. Nossa próxima pergunta vem do senhor Silvio Dória, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Senhor Silvio, seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com sua pergunta. Mutado aqui. Obrigado por pegar minha pergunta, parabéns pelo resultado. Bom, vocês comentaram sobre a expectativa para o e-commerce para esse segundo semestre, né? Agora, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre expectativa específico para o Bi Online, o que é a expectativa de vocês, como que deve ser a curva de crescimento nesse segundo semestre, se a gente deve esperar algum crescimento um pouco mais forte para essa unidade. E uma outra pergunta sobre margem EBITDA, queria entender se ainda tem espaço para continuar expandindo sequencialmente essa margem EBITDA, ou a gente deve ver esses 20% como um cap de margem para esse ano especificamente, né? E fora sinergias, quais são os principais drivers
para essa melhora que a gente tem visto de margem EBITDA, né? E eu não sei se vocês têm esse nível de detalhe, mas quanto que AI já entregou de melhora de margem nesse primeiro semestre especificamente? Silvio, Igor falando aqui, deixa eu puxar a parte de Bionline. Bom, a gente continua naquele plano e naquele projeto de eficiência dessa operação. Nós ainda temos contratos maiores, onde as renovações permitem que a gente sente para renegociar, e quando essas renegociações não são favoráveis ao que a gente entende que são métricas saudáveis para a companhia, a gente simplesmente descontinua e continua perseguindo o que é eficiência para essa operação, tá? Esse projeto continua acontecendo, Silvio, a gente não tem medido esforços aqui para aumentar essa rentabilidade, e eu acho que quando a gente olha para uma perspectiva passada aqui, né, se a gente olha a progressão de eficiência dessa operação, a gente tem conseguido ficar dentro do range que a gente sempre comenta com o mercado, de que essa é uma operação de 25% de margem EBITDA na média, né? Obviamente que aí, pegando um outro ponto que você trouxe, né, eventualmente a gente tem dentro dos quarters aqui comportamentos de margem que variam, porque a gente tem às vezes concentrações de contratos de fornecedores ou contratos aqui diversos que a gente concentra um pouco mais de custos em algum trimestre em detrimento de algum tipo de eficiência também nessa operação, que é normal. Então, a gente vai enxergar alguma flutuação na performance e na rentabilidade dessa operação um pouco mais no curto prazo, mas no longo prazo essa é uma operação que mira e entrega, sim, se você olhar numa perspectiva mais longa, os 25% de margem, que é o centro de gravidade que a gente mira aqui, tá? A perspectiva aqui, quando a gente olha para frente, Silvio, ela está muito ancorada em, primeiro, né, a gente aumentar essa rentabilidade dessa carteira, e aí acho que tem, obviamente, o Local Web Cloud, que eu comentei um pouco anteriormente, como uma das alavancas que demonstram aqui que a gente tem não só oportunidade, mas capacidade de competir ainda fortemente nesse mercado, né? E a gente também tem aqui, quando a gente olha sobre a ótica de Bionline um pouco mais internamente, a gente também tem discutido e encontrado formas de rentabilização dessa base, olhando para o plano de 5 anos, como uma forma de cross-sell e enfim, conectar um pouco mais essa base ao restante do ecossistema do grupo, tá? Isso também está no começo aqui, a gente ainda tem uma longa estrada, mas é sim uma veia importante de crescimento futuro para essa operação, e é uma operação que para nós tem esse cunho estratégico, porque a gente está falando de uma base enorme de clientes, né? A gente tem aqui aproximadamente 300 mil clientes nessa base que podem ser rentabilizados sem dúvida nenhuma. Então, dando um pouquinho de cor sobre o Bionline, acho que é isso. A gente continua seguindo os trends, como eu comentei, de rentabilidade. Não estou enxergando aqui para frente nenhum solavanco nesse sentido, pelo contrário, acho que está tudo sob controle aqui, e o nosso projeto de rentabilização, olhando para clientes maiores, vai continuar, sem dúvida nenhuma, tá? E aí, Silvio, deixa eu puxar a segunda pergunta sobre AI. Eu trouxe, acho que, duas perspectivas de uso, né? A primeira é interna, a segunda é a experiência e produtividade do cliente, né? A tua pergunta estruturalmente sobre custos. Eu diria que há alguns use cases que a gente pode pensar em produtividade com AI. Os dois que a gente tem colocado mais energia no grupo são onde as melhores oportunidades estão, né? O primeiro deles é em desenvolvimento de software, engenharia, e o segundo é suporte e atendimento. E aí são duas perspectivas distintas. Quando a gente pensa em engenharia o principal ganho aqui é em produtividade, né? O que a gente pretende é a gente tem um time bom, um time robusto, e ganhar mais produtividade pensando em aceleração. Então, pensando em melhorar nossos produtos, pensar em melhor integração entre todas as estruturas. Então, no fundo, é um perfil de uso de AI que nos faz ser muito mais competitivos e eficientes com o time que temos. Olhando para frente, obviamente, isso nos permite ganhar escala. A gente continua evoluindo, crescendo receita, sendo mais produtivo com o time, sem a necessidade de crescimentos na mesma proporção. Então, esse é um primeiro uso
que eu diria que ele é estruturalmente de ganho de produtividade. Quando a gente pensa na operação de atendimento, eu já trouxe um outro use case. Falei que a gente tem uma ferramenta muito robusta na Octadesk chamada WOS. O mercado tem aderido muito bem e a gente tem utilizado ela dentro de casa, substituindo todas as nossas operações e plataformas de atendimento para o uso do WOS, que no fundo, além de um bot, é um agente, tem uma arquitetura para a integração de agentes autônomos, desenvolvimento de agentes autônomos. Nas operações em que a gente já começou esse rollout, é um rollout recente, começou agora no segundo trimestre, onde o agente atua, os ganhos são impressionantes. A gente tem mais de aproximadamente 50% de redução no volume de atendimentos feitos por pessoas. Duas coisas importantes, né? Seria muito conveniente dizer que reduz o atendimento e o atendimento é mal feito. A gente mensura também a efetividade desse atendimento. A gente criou uma operação muito, eu diria, muito azeitada de treinamento desses agentes e o que a gente tem conseguido de redução é com respostas tão boas e às vezes melhores do que aquelas feitas pelos times. Isso vem eu diria, de uma implementação muito bem feita da operação. Aqui sim, a gente pensa em efetividade por ganho de custos diretos, tá? São dois use cases já, eu diria, bem evoluídos dentro da companhia. Obrigado e parabéns pelo resultado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem da senhora Victoria Antonello, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada por pegarem as nossas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é em relação ao GMV de lojas próprias. A gente viu uma leve desaceleração nesse TRI e eu queria saber se vocês podiam detalhar mais como o GMV ele tem evoluído nos diferentes portes de clientes de vocês. E a segunda é sobre o projeto de crédito. Então, como tem evoluído o bad debt inicial desse projeto? E vocês acham que a situação econômica do Brasil tem atrasado um pouco o crescimento dessa iniciativa? Obrigada. Oi, Vitória, obrigado. Eu vou deixar tanto o Williams para dar uma perspectiva de PMS e o Ale darem uma dimensão sobre como a gente tem visto o GMV e depois a gente fala sobre crédito, tá? Por favor, Williams, Ale. Obrigado, Rafa. Obrigado, Vitória, pela pergunta. A gente viu realmente uma leve desaceleração, mas nada que chamou a atenção aqui para a gente, né? Os demais indicadores, tanto de churn e de manutenção de loja, estão vindo em linha, estão vindo super bem. E principalmente o GMV loja, ele cresce muito acima da média de mercado, né? A gente cresceu nesse trimestre 13,3%, né? Então, a gente veio acima de inflação, acima do que o próprio e-commerce cresce. Então, para a gente, pode se tratar mais de uma oscilação normal de TRI, ela não é um crescimento constante, alguns TRIs a gente consegue performar um pouco melhor, depende muito de lojas, datas sazonais, né? A gente tem no segundo TRI Dia das Mães, mas talvez não é uma data tão focada nessa questão de presente físico, né? Tem muito mais a questão ali de outras formas, né? E a gente tem agora o terceiro TRI, Dia dos Pais, tem quarto TRI também muito forte. Então, para a gente não soa como um alerta, a gente olha indicadores, independente do tamanho, aqui falando mais de PME, muito em linha com o que a gente vinha apresentando, tá joia? Vou passar para o Alegil falar um pouco mais no âmbito de clientes grandes, né? E fico à disposição qualquer follow adicional. Boa, valeu. Obrigado, Williams. Obrigado, Vitória, pela pergunta. Aqui a gente sentiu algumas coisas, especificamente lojas que estão conosco um pouquinho mais de tempo no ar. O Same Store Sale veio com mais positivo do que lojas que subiram nos últimos 12 meses. E a gente também sentiu uma diferença de GMV entre algumas categorias, né? Como a gente tem uma operação que está crescendo bastante no segmento de moda, como o inverno desse ano veio com apareceu de verdade, né? Coisa que não tinha acontecido nos 2 últimos anos. Para esse segmento especificamente, a gente sentiu o GMV crescendo. E aí a gente teve pontualmente alguns clientes que são importantes com um problema de estoque, né, não no segmento de moda, mas em outros segmentos, e a gente sentiu factualmente em alguns segmentos uma redução do GMV, mas que já está retomando agora para esses primeiros meses do terceiro quarto.
Obrigado, Ale. E só Boa. para terminar, Vitória, sobre crédito, importante, tá? A gente hoje não tem alocação de capital próprio em crédito, então, por isso, comportamento de PDD, não ainda é um fator a ser avaliado aqui. Eu acho que o Scarpa deu um pouco da leitura do que a gente enxerga com crédito, né? A jornada integrada de serviços financeiros é uma obsessão nossa. Temos um case muito bem sucedido de integração do pagamento como um todo, né? Então, toda a operação já montada, muito integrada em plataforma de e-commerce, na captura do transacional, de uma forma muito, eu diria, muito harmônica ao propósito da plataforma, com soluções que fazem para o cliente ser muito mais óbvio usar a nossa própria solução do que uma integração de terceira. Isso passa por ter processo, ter qualidade, ter preço e, principalmente, experiência, né? Um atendimento que ele é complementar ao uso da plataforma. Isso tem funcionado muito bem. A experiência do crédito é uma decorrência. A gente, em um certo sentido, hoje já tem dentro da operação, um volume de antecipação de recebíveis, que é parte integrante da operação de pagamentos. Isso a gente já faz muito bem, o que mostra que nós temos aptidão para esse perfil de alavancagem. O desenvolvimento com a chegada do Scarpa se acelera no sentido de uma integração com BaaS, para que a gente tenha um ambiente transacional alavancando o uso do software e fazendo dele um ambiente de operação financeira propriamente dito, e o crédito como sendo produtos complementares e integrados à jornada. A gente jamais vai pensar em operações de competição de bancárias, né, num certo sentido. É sempre pensar a operação de crédito dentro do contexto de uso do que as nossas plataformas permitem. E aí a gente vai trazendo, obviamente, conforme houver lançamentos e evoluções, o que efetivamente significa do ponto de vista de produto e experiência para o cliente. Tá certo. Muito obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Federli, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Do meu lado são dois follow-ups em pontos já discutidos. O primeiro em relação à margem, mas daí principalmente no commerce. As mensagens mais recentes pareciam que a empresa ia entrar numa fase de investimento em reaceleração do crescimento e que isso poderia levar a uma margem que não expandisse tanto. Mas a gente viu no 2Q a receita acelerando e uma boa expansão de margem. Então, minha pergunta é mais entender se de fato tem conseguido reacelerar mesmo sem comprometer margem ou se a expectativa de menores expansões era mais para o futuro e não para agora. Então, só um pouquinho mais de color nesse ponto. E o segundo, um follow-up mais no same-store sales, né? Principalmente de clientes maiores ali na Wake, porque a gente tem um concorrente público também que teve uma forte desaceleração no same-store sales no segundo tri, e até parece que o terceiro tri está mais desafiador do que o segundo foi. Queria ver se isso vocês não estão enxergando essa dificuldade. Parece que a mensagem anterior foi até de um terceiro Q que volta a reacelerar, né? Então, só tentando esclarecer um pouquinho esses pontos. Obrigado, pessoal. Oi, Federli, André Kubota aqui falando. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou endereçar aqui a primeira e aí a segunda acho que é legal o Alessandro Gil comentar, mas enquanto eu vou respondendo a primeira. Em relação à margem, acho que lembrando, né, a gente tem um negócio que ele é naturalmente, ele é escalável, né? Então, a gente teve um crescimento bom ali, acima de 15% no segmento, e com uma expansão de margem, que é uma expansão de margem, né, por volta ali de 17 para 19, que ainda é uma margem, né, que é bastante, que tem uma evolução e que eu acho que é natural de um business que cresce perto de mid-teens ali, com uma expansão de margem também proporcional a esse crescimento, né? Quando a gente fala de investimentos, acho que é bom reparar também, a gente continua investindo, a gente inclusive aumentou, né, em relação ao que a gente tem feito em relação ao ano passado. Uma parte disso é no CAPEX, mas uma parte está dentro da própria margem de EBITDA, tá? Então, a gente não tem deixado de investir, tá? Pelo contrário, a gente aumentou os investimentos que a gente tem feito para crescimento. Acho que isso tem
marginalmente e consistentemente ajudado nessa melhora de crescimento que a gente tem visto na reaceleração que a gente tem visto nos últimos trimestres. Isso é um pouco do que a gente vê também e continuamente a gente vai ver para os próximos trimestres, tá? Não sei se endereçou aí sua pergunta, fico à disposição para qualquer follow-up, mas passo a palavra aí para o Ale para comentar um pouquinho sobre o GMV das lojas. Boa. Ô, Fidele, obrigado pela pergunta aí. É um pouco do que eu tinha falado. A gente, nos últimos 18 meses, ou desde o começo, a gente, especialmente por conta da aquisição de síntese e a adequação do que a gente chamou hoje de Wake OMS, a gente investiu muito em omnicanalidade, mais especificamente no segmento de moda, né? Então, para os clientes que a gente ganhou força nos últimos meses, a gente não sentiu um same-store sale decrescendo, tá? A gente, obviamente, está num processo de crescimento, é uma unidade nova dentro do grupo e a gente tem trazido mais clientes para dentro de casa, mas efetivamente o que eu estou sentindo do varejista, especificamente os que nos procuram, é que eles estão buscando muito ganho operacional, né? Então, usar inteligências para otimizar o estoque, explorar o máximo do sortimento e levar esse produto mais próximo do consumidor possível, tem feito com que eles aproveitem melhor as oportunidades e tenham uma ruptura menor no momento da venda, né? Então, olhando daqui para frente e conversando com alguns dos nossos varejistas, obviamente que tem um pedaço, e aí acho que talvez quem está mais focado em large appliances, né, em eletrônicos, talvez sinta um pouquinho mais, mas nas categorias que a gente vem crescendo, que é moda, muito materiais para construção, a gente está avançando no segmento de farmácias também. São segmentos que a gente não vê ainda uma desaceleração para os próximos períodos, tá? Muito bom, obrigado, pessoal. Ficou claro. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e retornamos a palavra para o nosso CEO, Rafael Chamas, para as considerações finais. Bom, pessoal, primeiro gostaria de agradecer o time pelas entregas bem robustas, como a gente pôde mostrar aqui do primeiro semestre, e agradecer a todos pela participação no call. Bom dia a todos, obrigado. A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.